para quem não me conhece ainda, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para, junto com você, desenvolver as temáticas presentes nas páginas de 11 a 15 do volume 6 de Literatura. Nosso encontro hoje está organizado em 2 momentos. Na primeira parte, nós iremos discutir a primeira geração romântica e na segunda parte, a segunda geração, pensando sempre o viés da produção poética. O nosso desafio é bastante grande, é praticamente discutir um universo todo em 10, 15 minutos de aula. Por isso, vai ser muito importante que você em casa continue a desenvolver leituras dos autores aqui mencionados para que você possa ir ampliando o seu repertório, tendo em vista que esse período, o período do romantismo, é extremamente importante para entendermos a nossa cultura brasileira. Corre lá, pega o seu material, eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Para que a gente possa situar no tempo e no espaço, é importante nós lembrarmos alguns elementos sobre os quais nós discutimos na aula anterior. Nós vimos que esse período do romantismo ele é marcado pela busca de uma construção identitária da nação brasileira. Nós vimos também que esse período do romantismo casa com a afirmação ideológica da independência brasileira. E nós vemos aqui, como resposta à pergunta: quem é o Brasil? Na figura do indígena e das matas e em sua idealização, a resposta para o questionamento. Na aula de hoje, nós vamos pensar a primeira geração romântica, destacando aqui a produção poética. Nós vamos dizer que a primeira geração do romantismo no Brasil é marcada pelas características do nacionalismo e do indianismo. Ou seja, essa é uma produção nacionalista e indianista. O marco inicial do romantismo brasileiro se dá em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães. Inclusive, esse é um nome para a gente buscar maiores informações aí em casa. Pode até ser uma tarefinha, uma mini pesquisa sobre a biografia de Gonçalves de Magalhães. Nós temos aqui, nessa primeira geração romântica, a preocupação em trazer uma expressão da alma brasileira. E quem é que vai ser o elemento que vai carregar consigo essa alma brasileira? Será justamente a figura do indígena. Mas muito melhor do que eu ficar falando aqui, vale a pena nós, no texto literário, encontrarmos essas marcas da literatura nacionalista e indianista da primeira geração. Por isso, eu convido você a acompanhar a leitura do texto O Canto do Guerreiro. Essa leitura que faremos é a leitura de um fragmento, o autor Gonçalves Dias, outro nome para a gente marcar também e procurar informações sobre este poeta brasileiro. Caso você queira acompanhar a leitura não só aqui no quadro, você pode buscar este texto na internet. O Canto do Guerreiro, Gonçalves Dias. Vamos à leitura para que a gente possa fruir esse texto. Diz assim: aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra a iridar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou, quem vibra o tacape com mais valentia,
Quem golpes daria, fatais como eu dou, guerreiro ouvi-me, quem há como eu sou? Se nós repararmos bem os elementos apresentados aqui nestes versos, nós vamos encontrar marcas bastante acentuadas desta que é a primeira geração romântica, a geração indianista. Vejamos só, neste nosso texto nós temos a presença da floresta. Como nós comentamos, no romantismo de primeira geração, esse elemento das matas brasileiras, ele estará presente como uma representação dessa nossa nacionalidade. Além disso, vocês repararam, o eu lírico deste texto é um indígena. Ele vai dizer lá que nessa floresta de ventos batidas, ninguém com mais valentia há, a não ser ele, esse nosso eu lírico. Aqui, portanto, nós temos a figura do indígena exaltada como esse representante da alma brasileira. A sua valentia, a sua honra, a sua lealdade aqui apresentadas. Nós temos também outra questão bastante importante. Vocês repararam? Ela está subentendida nos versos. Olha só a pergunta. Guerreiro, ouvi-me, quem há como eu sou? Essa pergunta, existe alguém como eu? Ela está muito próxima da pergunta que caracteriza o programa literário da primeira geração, que é justamente aquela de responder quem é essa nação brasileira? Quem há como eu sou? As perguntas se equivalem aqui no texto e no projeto literário da primeira geração. Para a gente sistematizar essas ideias que nós percebemos a partir do texto, nós vamos dizer então que o indígena ele é considerado esse símbolo do ser brasileiro, o símbolo da nossa essência. Nós vamos ter, portanto, a exaltação de suas atitudes heróicas, a bravura, a honra, a lealdade, como nós comentamos anteriormente, e podemos perceber na leitura do texto o canto do guerreiro. A primeira geração, pessoal, vai trazer também, além da tematização do indígena, a questão da saudade da pátria. E aí vocês se lembram do texto, não trouxe aqui na aula porque ele já é um texto bem conhecido, mas a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e aí segue o eu lírico do poema, trazendo essa tematização da saudade da pátria. Também a questão da exaltação à natureza, como esse elemento que vai caracterizar a nossa brasilidade e, obviamente, o amor por este país, o chamado ufanismo. Todos esses elementos que vão caracterizar a obra poética de primeira geração romântica. Além de Gonçalves de Magalhães, outro nome a se destacar é o nome de Gonçalves Dias, acredito eu, o nosso maior representante da literatura romântica de primeira geração. E essa é a figura do moço. Vale a pena vocês, como tarefinha, fazerem uma mini pesquisa procurando dados biográficos do autor e também dados bibliográficos. Nós terminamos aqui a primeira parte da nossa aula. Eu vou preparar aqui o nosso estúdio, a nossa sala de aula, para que nós possamos iniciar a discussão da segunda parte, em que nós vamos nos encontrar num outro clima. Aguarde aí, eu espero você. Até já!
peça que nós acabamos de ouvir, ela é representante deste período do romantismo de segunda geração. Não estou querendo que você durma, mas é somente para que a gente possa entrar no clima dessa nossa discussão. Eu vou preparar aqui a nossa sala de novo, eu já volto. Espera aí, não dorme não. Pronto, o que nós podemos perceber de mudança entre a primeira geração romântica e a segunda geração romântica? O grande elemento aqui é que na segunda geração nós estaremos diante do chamado ultrarromantismo. Lembram-se quando nós discutimos o romantismo português, em que o ultrarromantismo é caracterizado pelo grande pessimismo, o chamado spleen. Nós estamos diante dessa vertente agora, aqui na literatura brasileira. Nós vamos encontrar, pessoal, nesse período, a idealização absoluta. Nós vamos ter também bastante forte e presente a temática do amor. E junto com o amor, a temática da morte. Nós temos, para ilustrar os elementos correspondentes a essa geração, o exemplo de um texto composto por Álvares de Azevedo, texto este que nós iremos realizar a leitura. Vamos juntos? Diz assim: adeus meus sonhos. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro, não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, votei meus pobres dias, à sina douda de um amor sem fruto, e minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus, morra comigo a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Nós temos aqui no texto de Álvares de Azevedo aspectos bastante marcantes dessa segunda geração romântica. Vocês repararam aqui no texto a presença do elemento da morte, esse vocativo, meus sonhos, os projetos que não são concretizados. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Morro por quê? Morro porque esses sonhos não podem ser realizados. E que sonhos são esses? Essa perspectiva de um amor que não pôde ser correspondido. Vejam só, misérrimo, ou seja, muito pobre, votei, dediquei meus pobres dias à sina doida, ensandecida de um amor que não deu fruto, de um amor que não foi correspondido. Então nós temos a perspectiva da morte, mas também nós temos aqui no texto a perspectiva do amor que não pode se efetivar. E essa é uma grande temática do ultrarromantismo. O amor não pode se efetivar porque esse ato, a conjunção carnal entre os corpos que se amam, é um elemento para a mentalidade romântica, é um elemento de corrupção. Por isso ele não pode acontecer, a não ser no plano dos sonhos, a não ser no encontro último com a morte. Dito isso, pessoal, nós temos aqui, portanto, como elementos que vão demarcar esta segunda geração romântica, a presença da angústia. Nós vimos aqui, no texto que nós lemos, esse eu lírico que está dizendo adeus para os sonhos. Por isso, podemos afirmar que é um eu lírico angustiado, o sofrimento bastante presente, a dor existencial como a expressão do eu. Se nós voltarmos aqui no texto,
Morreu na minha triste mocidade, e tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Justamente esta dor de alguém que não consegue realizar o seu sonho, no caso, o seu amor. Nós temos também como elemento que vai conduzindo e marcando a segunda geração romântica, o ultrarromantismo, este amor que é impossível. E por que ele é impossível, pessoal? Anota aí, marca que esse é um elemento bastante importante. Nós vamos perceber nos textos poéticos da segunda geração muito forte a imagem das virgens que são pálidas e que são frias. Por quê? Porque, de novo, é aquela ideia de um amor que não pode se concretizar no ato sexual. E porque não pode se concretizar, o poeta vai idealizar a figura dessa mulher, e a possibilidade desse amor só vai existir, como disse antes, no terreno dos sonhos. É bem diferente do que nós encontramos hoje, não é verdade? Hoje, eu tenho lá a minha crush, o meu crush, peço uma nudezinha lá e se venha, e não é muito raro que chegue uma nude. Nessa época, nada disso. Nessa época, nós temos justamente, diria eu, que o oposto do que nós encontramos hoje em dia. Podemos dizer também que o elemento da morte, como nós vimos, é um elemento bastante marcante da geração ultrarromântica. Vocês conhecem, ou melhor, vocês conseguem reconhecer no tempo nosso presente elementos que são herdados, podemos dizer assim, dessa geração romântica? No terreno da música, por exemplo, acredito que nós possamos encontrar vários elementos, como por exemplo, no sertanejo de hoje, né, as letras vão, muitas delas, retratar este amor impossível. Nós temos também ali a presença, tem um conjunto, tem um grupo musical que é bastante interessante, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Esse conjunto ele tem influência do ultrarromantismo, talvez vocês conheçam o Evanescence. Se não conhecem, fica a dica, vale a pena dar uma olhadinha ali, curtir um pouco do som do Evanescence, para perceber ali elementos desse romantismo também nos nossos dias, tá? Nomes para a gente marcar: Casimiro de Abreu, representante do romantismo, o Álvares de Azevedo e o Fagundes Varela. Todos os três representantes da segunda geração romântica. E chegamos aqui ao final da nossa segunda parte. Não vá embora, espera para o finalizando. Até já! Vimos no nosso encontro hoje duas gerações que representam o romantismo brasileiro. Na primeira parte, nós discutimos a primeira geração romântica, a geração indianista, a geração nacionalista, reconhecendo na figura do indígena este elemento caracterizador da alma brasileira. Já na segunda geração, nós podemos perceber como marca bastante presente a questão do amor impossível e a tematização da morte. Pessoal, como tarefa para casa, vão ficar os exercícios 1, 2 e 3, das páginas 11 a 13, e os exercícios também de 1 a 3, das páginas 14 a 15. Desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!